Olá, queridas, graça e paz. Sejam bem-vindas ao nosso 20º dia do nosso desafio 30 dias de oração pelo marido, hoje dia 20. E o nosso tema é muito importante, pois é sobre paternidade. Ore pela paternidade de seu marido. Eu deixo aqui duas áreas para você orar. Tanto pelo seu marido sendo um pai, que ele seja um bom pai, como pelas feridas que o seu marido possa ainda hoje carregar por não ter tido um pai. A figura paterna, a figura masculina, ela é essencial na vida de todo homem e de toda mulher. Infelizmente, hoje, mais da metade da população brasileira é constituída de filhos de mães solteiras. Estamos perdendo o referencial de paternidade. E por isso é tão difícil nos relacionarmos com um Deus que é Pai, quando o nosso referencial de pai foi de alguém que abandonou, que feriu, que traiu. Então nós transferimos essa visão, ainda que inconsciente, para o nosso Deus e não conseguimos nos relacionar. A paternidade é essencial. Nós temos visto mulheres, mães solteiras, mães solos, que criam seus filhos sozinhas. E por mais que essas mães elas façam tudo o que esteja ao seu alcance mais um pouco, o espaço de um pai, ele só vai ser preenchido quando Deus entrar em cena na história dessa mulher e desse homem. Não adianta, nada e ninguém preenche o vazio de um pai ausente, um pai que deveria amar, um pai que deveria acolher, apoiar e não cumprir o seu papel. Então, queridas, que nós possamos nesta manhã orar pela paternidade do nosso marido. A maneira como o marido trata e cuida dos filhos é muito importante para a mulher. A vontade de Deus não é só que ele seja um bom esposo, mas também um bom pai. E é por isso que no desafio de hoje nós estaremos orando sobre paternidade. Então, ore, querida, para que o seu marido seja um bom pai, disciplinando os filhos com sabedoria e amando incondicionalmente. Ore para que Deus dê para ele habilidades na comunicação com os filhos, que ele seja aberto a dialogar e conversar de uma maneira franca. Ore para que ele entenda que também é um dever dele instruir, orientar e ensinar os filhos, como a palavra diz em Provérbios 1:8, filho, ouça a instrução do teu pai. Então, o pai também é aquele que tem que estar ali lado a lado com a mãe. Se fala muito hoje sobre maternidade, né? E a maternidade, ela tem o seu papel exclusivo, que é da mulher, que o marido não vai poder suprir também, né? A maternidade, o amamentar, o zelo, o cuidado nos anos iniciais, todo um papel que Deus derramou sobre a mãe. Mas a mulher muitas vezes hoje ela está num cenário sobrecarregada, atarefada, não consegue exercer a sua maternidade com amor, com zelo, com alegria, porque falta ao lado dela a paternidade. Então Deus criou todas as coisas com equilíbrio. E nós não podemos deixar, queridas, que nos nossos lares, nas nossas famílias, se perca o referencial de pai, de homem paterno, porque o Senhor deseja isso para os seus filhos. Então, ore com fé, que o seu marido não trate os filhos de maneira severa, cruel, abusiva. Ore para que ele seja compromissado com a criação dos filhos, para que ele não seja negligente e indiferente com os filhos. E ore também para que os seus filhos honrem a liderança do pai, para que a vida deles seja longa e abençoada. Vamos orar então neste momento. Pai querido e amado, nós oramos a Ti nesta hora, Senhor, que Tu possas, Pai, trabalhar na vida deste homem, deste esposo e desse pai. Nós oramos agora, Senhor, pela paternidade dos nossos maridos, Senhor. Talvez muitos deles, Pai, cresceram sem um referencial de pai. Talvez muitos cresceram sem o pai biológico, sem conhecer o pai biológico. Talvez foram criados apenas com a mãe. Talvez até tiveram um pai, mas que não se comportou como pai. Talvez tiveram um pai que agrediu, que feriu, que abusou, que traiu.
E tudo isso, Senhor, nós sabemos as grandes marcas que foram gerando na vida desses homens, que hoje não conseguem ser líderes, ser sacerdotes, eles não conseguem se posicionar dentro de casa. Eles cresceram sempre com mulheres em volta, dando a última palavra, coordenando, comandando, suprindo, provendo, e eles não têm um referencial de homem paterno, Pai. Mas que tu possas, ó Deus, se colocar na vida destes homens como um verdadeiro Pai, suprindo toda a carência, toda a dor, toda a ausência, Pai. E nós também oramos que esses homens, ainda que eles não tenham recebido do seu Pai terreno, mas se eles se colocarem na tua presença, eles receberão de ti toda a instrução, todo o amor, todo o carinho, todo o preenchimento, toda a autoridade. E eles poderão, Senhor, mudar a geração, impactar a geração futura, Pai. Eles poderão mudar o ciclo, o quadro na vida de seus filhos, Pai. Posiciona esses homens, ó Deus. Posiciona esse marido, Pai, dessa esposa que está aqui neste desafio, Pai. Eu oro também por esta mulher, Senhor, quem sabe que também não teve paternidade, Pai. Eu oro para que as feridas dela sejam curadas, que a alma seja preenchida, que ela possa entender o seu esposo, respeitar a autoridade, a liderança dele, Pai. Se colocar debaixo, Senhor, da autoridade dele, Pai, deste homem, para que o Senhor abençoe essa casa, para que o Senhor abençoe esse lar, Senhor. Eu oro, Pai querido, por esses filhos também, Pai. Que eles possam olhar para esse pai terreno com orgulho, Pai. Que eles possam olhar com segurança. Que eles possam ter confiança. Que eles sejam obedientes, ó Deus. E que o andamento desta casa esteja alinhado com os propósitos do céu. Esteja alinhado com o padrão do céu, Pai. Eu oro, Pai querido, que a tua graça esteja estendida. E tu, Senhor, que és o nosso Pai, tu podes curar toda a paternidade ferida, Pai, e pode levantar homens nessa geração que venham impactar a vida de seus filhos, de seus netos e da futura geração, simplesmente por exercerem a paternidade segundo os princípios do céu. Nós cremos, Jesus, que nesta geração pecaminosa e corrompida é possível quando seguimos os princípios da palavra do Senhor. Nós cremos e oramos por esse Pai. Alcança o coração desse homem, em nome de Jesus. Amém.